Capítulo 13. Unções especiais. Se não tomarmos cuidados, nós que estamos no ministério da fé, conforme é chamado, ficaremos um pouco mimados, desejando um único tipo de ministério. Precisamos de todos os tipos de ministério. Devemos aprender a dar valor a todos eles. Os pastores devem colocar os membros das suas igrejas em contato com todos os tipos de ministérios, sabendo que Deus usa as pessoas onde elas estão, reconhecendo e dando valor à unção que está sobre elas. Estou convicto que Deus está para usar algumas pessoas de maneiras incomuns nesses dias, mas em primeiro lugar, deve ter a certeza de que possui a unção, se essa unção consegue realizar a sua tarefa. Louvado seja Deus por ela. É isso que conta. Reconheça e louve a Deus por ela, onde quer que apareça. Quando eu entrei pela primeira vez nos círculos do Evangelho Pleno, um homem com uma unção incomum veio até nossa igreja. Ele nunca tinha visto nada semelhante ao ministério dele, porque esse ministério não se encaixava comigo. Fiquei desgostoso. Na primeira ocasião que vi o homem, pensei, meu Deus, e escondi o rosto, pois me senti tão envergonhado. Falei, meu querido Deus, veio a honra da evangelização. E aí está o homem dançando. Ninguém ficará salvo. Quando, porém, ele fez o apelo, as pessoas começaram a passar por todos os corredores para chegarem à frente, buscando a salvação. Fiquei sentado ali, chorando e dizendo, Senhor, perdoa-me. Oh, meu Deus, perdoa-me. Quando passei a ser pastor, convidei o velho pai Smith a dirigir uma campanha de reavivamento em todas as igrejas que pastorei. Menos uma, na realidade, não deixava muito tempo passar, depois de assumir o pastorado de alguma igreja, antes de convidá-lo. Esse homem era rigoroso e exclusivamente um evangelista. Simplesmente pregava as boas novas que Jesus salva. Não ia além desse ponto. Você sabe qual era a unção dele? Ele levava as pessoas dançando até a frente para receberem a salvação. O velho pai Smith fazia o apelo, dançando. Na primeira ocasião em que o vi, ele estava com 63 anos de idade. Depois de passado de 70 anos de idade, ainda realizava campanhas de reavivamento na minha igreja. Minha primeira impressão foi, pois bem, talvez ele alcance umas poucas pessoas incultas, mas ele alcançava pessoas de cultura, advogados, barqueiros, médicos e juízes, e recebiam a salvação. E em certa cidade o prefeito foi salvo. O pai Smith dançava ao levar as pessoas para a frente. A unção estava sobre ele. Podíamos ver quando ele descia, sobre ele. Apesar disso, ele começava na carne, dizia a filha, Inês, toque uma melodia. E Inês começava a tocar. E ele começava a dançar na carne. Dançava, assim como há algum tempo, mas então dava para ver, o Espírito de Deus o alcançava com força. A unção vinha sobre ele. Era tão fenomenal que todos os presentes a viam também. Os pecadores ficavam pasmados. Percebiam claramente que algo viera repentinamente a ele. Era luz, era poderosa, era uma unção. Atraía o povo para o banco dos convertidos, altar. Há um segredo nisso. O pai Smith começava a dançar na sua força humana, e então a unção caía fortemente sobre ele. Não procurei imitá-lo. No entanto, se nos aventurarmos a começar a fazer algo só porque outra pessoa o faz, não surtirá efeito em nossa causa.
Deus disse que ele lançaria mão das coisas tolas desse mundo para confundir os sábios. Se Deus queria usar o pai Smith daquela maneira, o que eu teria que ver com esse assunto? Os resultados eram bem notáveis. Acontece que o pai Smith não sabia a mínima coisa a respeito da natureza da fé, mas isso não era problema. Ele estava levando mais pessoas à salvação do que eu. E afinal das contas, eu podia ensinar os convertidos a respeito da fé, depois de ele os ter levado ao reino. Ensinar a doutrina não era o mesmo o ministério dele. O ministério dele era levar as pessoas à salvação. Ele conseguia realizar campanhas de reavivamento quando ninguém mais conseguia. Levava as pessoas à salvação quando ninguém mais conseguia. Naqueles tempos antigos, quem conseguia levar meia dúzia à salvação achava que era uma vitória esmagadora. O pai Smith sempre conseguia resultados maiores do que aqueles. Digo com confiança, não devemos desprezar nada daquilo que Deus está fazendo. Se está levando bênção às pessoas na forma de salvação e do batismo no Espírito Santo, demos graças a Deus por isso. Leio no Antigo Testamento que Deus falou através de uma jumenta, em certa ocasião. Sempre recebo grandes bênçãos naquela narrativa. Penso, se ele podia fazer uso de uma jumenta, ele certamente poderia fazer uso de mim. Deixe Deus usar você da maneira que Ele quer. Deixe de tentar ser uma outra pessoa. Unções especiais. Deus vai ungí-lo para qualquer coisa que Ele chamou você para fazer. Mas também unge algumas pessoas para ministrar de maneiras especiais. Alguns entre nós somos ungidos com unções especiais. E tais unções sobre nosso ministério produzem resultados maravilhosos. Trago esse assunto à tona porque creio que algumas coisas extraordinárias acontecerão dentro de pouco tempo. Quero que você fique preparado para elas, de modo que você não venha a deixá-las desapercebidas, nem afastar-se delas, só porque nunca antes viu coisa semelhante. Quero que você esteja em estado de prontidão para avançar com Deus. Certo exemplo no Novo Testamento diz respeito ao apóstolo Paulo, em Atos capítulo 19, versículo 11 ao 12. Está escrito: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Já notamos que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para ocupar os 5 cargos do ministério. Além disso, ele foi ungido para ministrar a cura. Quando a mulher que tinha hemorragia tocou nele, saiu dele poder. O poder com ele foi ungido. Que tipo de poder era? Poder para curar? Mas nem sempre Jesus impunha as mãos sobre as pessoas e as pessoas nem sempre tocavam nele. Ministrava às pessoas de várias maneiras. Certa vez ele cuspiu na terra, fez barro com a saliva, aplicou-lhe aos olhos de um cego e disse: Vai lavar-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. João capítulo 9, versículo 7. Você acha que Jesus fez assim porque ele ficava acordado de noite, fazendo o máximo de esforço para inventar algum jeito diferente? Não, ele recebeu uma unção repentina do Espírito de Deus. Deus pode usar as pessoas de maneiras diferentes. Em outras ocasiões, trouxeram a Jesus um surdo e gago. A Bíblia diz que Jesus colocou os dedos nos ouvidos do surdo e lhe tocou a língua com saliva. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente.
Marcos capítulo 7, versículo 35. Por quê? Segundo você pensa? Jesus fez assim com ele. Ele pensou: ora, cuspi na terra e apliquei o barro aos olhos do cego. Vou fazer o mesmo e ver se funciona. Não, ele não fazia assim com prática usual. São poucas as referências a tal coisa. Mesmo assim, estou com certeza que ele o fazia mais frequentemente do que o número de vezes que a palavra de Deus menciona, porque estava presente a unção para fazer assim. E quando algo é feito com a unção, funciona. A Bíblia nos fala a respeito de apenas pouco daquilo que Jesus fez. João disse: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. João capítulo 21, versículo 25. Não ministro de todas as maneiras que Jesus ministrava. Nunca apliquei saliva a ninguém. Mesmo assim, e talvez venha a ser a única maneira dele ministrar, porque tem unção. Um dos pioneiros fundadores do movimento das Assembleias de Deus me contou pessoalmente a respeito de um caso semelhante, enquanto conversávamos nesse sentido. Falou: nos primeiros dias do movimento das Assembleias de Deus, havia um pastor que conheci pessoalmente e que agia assim. E nunca vi ninguém obter tantos resultados quanto esse homem. Nem um só pastor. Acompanhei as campanhas de Wayne Grudem, acompanhei aquelas de Raymond Richer. Estive presente nas campanhas de Charles Prince, bem como daquelas da irmã Aimee Semple. Frequentei todas as campanhas da Voz da Cura Divina, mas nunca veio outro que tivesse o mesmo sucesso daquele pastor. É certo que não ministrava às multidões. Era simples homem da roça, um lavrador que ficou salvo. Nunca pregava em nenhum lugar a não ser lá longe no interior, usando os prédios das escolas rurais. Naqueles dias antigos, muita gente morava nos campos. Continuou: era muito raro uma pessoa deixar de receber a cura divina nos reavivamentos dele. Eu mesmo ficava ao lado dele e vi que ele sempre aplicava saliva às pessoas, a todas sem exceção. Ele cuspia na palma da mão na própria mão, esfregava a saliva nelas. E era assim que ele ministrava. Falou: levaram a ele em certa ocasião um homem maduro, com 40 e tantos anos de idade. Eu mesmo o via de perto, bem perto. O braço esquerdo era igual àquele de qualquer outra pessoa, mas o braço direito era uma coisinha, com apenas 20 centímetros de comprimento, dependurado no seu ombro. Aquele pastor cuspiu da palma da mão, esfregou a saliva naquele braço e viu crescer e estender-se até o mesmo comprimento do braço bom, enquanto a mão estava crescendo até alcançar o tamanho da mão esquerda. Esse irmão me contou: se ninguém tinha dores de cabeça, o pastor cuspia na própria mão e esfregava a saliva na testa dele. No caso de dores do estômago, cuspia na palma da mão e esfregava saliva no estômago do doente. No caso de problemas do joelho, ele cuspia na mão e esfregava saliva no joelho da pessoa. E todos eram curados. Por quê? Porque Deus assim lhe ordenara. Ninguém pode refutar o sucesso. Nenhum pastor entre nós ministra de todas as maneiras que Jesus ministrava, porque não exercemos todos aqueles cargos, mas podemos ministrar de alguma maneira evidenciada na obra dele. Várias vezes tem vindo a unção sobre mim para fazer coisas incomuns, enquanto oro pelos enfermos. Entre uma e outra de tais ocasiões, às vezes, há uma pausa de 5 ou 6 anos.
A primeira ocasião em que assim me ocorreu foi em 1950. Estava pregando em Oklahoma e uma senhora veio para a frente pedindo oração. Disse que estava com 72 anos, mas parecia que estava no fim de uma gravidez. Era um tumor, logicamente. Tinha sido operada 2 vezes na cidade de Oklahoma, mas o tumor voltara pela 3ª vez. E os médicos não queriam operar de novo. Disseram: nossa impressão é que você viverá mais tempo se deixarmos de fazer mais operações. Provavelmente terá mais alguns anos de vida. Ela me contou. Passaram-se 18 meses e dá para ver esse tumor enorme. Pois bem, respondi. Não é maravilhoso que estamos com as informações mais perfeitas sobre o assunto? Jesus mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades. Carregou as nossas doenças, inclusive as suas. A cura divina pertence a você. Sim, ela disse. É certo, a cura é minha e eu vou ser curada mesmo. Quando comecei a impor as mãos nela para a oração, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: dê um murro na barriga dela. Dentro de mim falei: Senhor, tu vais me colocar em encrenca se eu ficar andando por aí dando murro na barriga das mulheres. Acho que não estou muito desejoso de fazer assim. Pois bem, se chegarmos ao ponto de discutir a respeito da unção, ela vai nos deixar. Levantará voo de cima de nós, assim como um pássaro em nossos ombros. A unção partiu. Quando ela partiu, pensei: irei adiante, pois o ministrarei com a imposição das mãos. Impus de novo as mãos sobre ela e a unção voltou a mim. E veio outra vez a palavra do Senhor: dê um murro na barriga dela. Resolvi que seria melhor eu fazer uma pausa para esclarecer a situação diante da congregação, antes de pôr em prática essa palavra. Contei depois aquilo que o Senhor dissera e dei um murro no estômago dela. E Deus e centenas de pessoas não são minhas testemunhas. Aquela barriga encolheu-se como um balão que recebeu uma alfinetada. E ela fez dobras no vestimento para encolhê-lo perto do corpo. E disse: veja, veja, mas o tumor se foi. Falei: foi embora mesmo. Ela olhou para mim um pouco assombrada e disse: não sei para onde foi. Falei: nem eu. Para onde se foi? Graças a Deus, simplesmente se foi. Aquela foi minha primeira experiência nesse sentido. Mas não passei a andar por aí dando burro na barriga das pessoas, simplesmente porque recebi a unção naquela única vez. Sem a unção, nada teria acontecido e poderia me ter metido em encrencas. No decurso dos anos, o Senhor me disse várias vezes: dê um murro neles. Até agora, nunca fiz assim com ninguém sem a cura divina ter sido concedida imediatamente. Há vários anos estávamos ministrando em Atlanta, no estado de Geórgia, e o Espírito de Deus inspirou-me a chamar para a frente uma pessoa que estava quase surda de um ouvido. Quando um homem chegou na frente, o Espírito de Deus me mandou bater nele. Bati do lado da cabeça dele e ouvi um barulho como um tiro de canhão. Algumas pessoas lhe perguntaram a respeito posteriormente e respondeu: não tenho conhecimento disso. Não doeu nada. Penso que ele tocou em mim muito de leve. O ouvido surdo, no entanto, ficou curado. E depois? E não sei por que falei assim. Repetidamente, recebi a unção para dizer: vá correndo pelo corredor. Ele voltou-se para trás e correu até o fim do corredor. Havia 20 anos que nunca mais havia podido correr. Mais tarde, quando um homem estava em casa, trocando de roupa, antes do culto, recebi. Ele exclamou para sua esposa: olhe, olhe, todas as suas varizes tinham desaparecido totalmente.
Não podemos, é lógico, normalmente obter a cura divina para as pessoas simplesmente por mandá-las correr até o fim do corredor. Mas quando a unção está presente, funciona. Glória a Deus. Não faz muito tempo estava ensinando de tarde em nossa escola de cura divina e no momento de começar a encerrar o culto, vi a mim mesmo dar um soco nas costas de alguém, bem por cima de mim, no rim direito. Conseguia ver somente as costas da pessoa, seja quem for, estava com jeans, de modo que pensava que se tratasse de um homem. Falei imediatamente diante de todos: Deus quer que eu ministre a alguém. Seu rim direito não funciona de modo nenhum, e o esquerdo funciona de modo nenhum, e o esquerdo funciona pouco. Mas é rim direito, o seu rim direito, que falhou. Uma mulher veio para a frente. Ela estava usando aqueles jeans que vi na visão. Falei: agora vou fazer aquilo que me vi fazendo. Sem saber a mínima coisa a respeito dela e da sua doença, dei um soco nas costas dela, bem em cima daquele rim. Ela era estudante do Rema, que estava sendo tratada na Cidade da Fé. Os médicos estavam muito preocupados com aquele rim e tinham planejado uma biópsia, porque o rim não funcionava. Quando, porém, ela lhe contou aquilo que me levara a fazer, um médico, cheio do Espírito Santo, disse: vamos, pois, adiar a cirurgia. Ela não chegou mesmo a passar pela cirurgia. Aquele rim começou a funcionar de novo. Vi aquilo na dimensão do Espírito. Muita coisa acompanha a unção do profeta. Graças a Deus pela unção. Creio que vamos ver algumas coisas nessa área da unção que nunca vimos antes. Um pregador negro chama-se de unguento. No Antigo Testamento, menciona-se unguento, que era o tipo de unção. Alguém perguntou a esse pregador: o que é isso? A respeito de que você anda falando? De que trata? Respondeu: ora, não sei o que é, mas sei o que não é. E concordo com ele. Louvado seja Deus. Talvez não saibamos inteiramente o que é, mas sabemos quando não é. E às vezes fica bem óbvio, não somente no nosso modo de pregar, mas também de cantar e ministrar, que não é. Deus quer levantar um poderoso exército espiritual nesses dias, equipado com o seu poder e com o seu espírito, que ele poderá ungir. Busque o Senhor no tocante ao seu próprio ministério. Você está onde ele quer que você esteja. Você possui a unção que você necessita para ocupar aquele cargo? Ou você é um mera parasita? Você tem o desejo de fazer algo em favor de Deus, mas não sabe qual é o seu lugar certo? E pensa: ora, estou trabalhando para o Senhor e tudo está bem? Mas não está bem. Ele o chamou ou não? A unção está sobre você? Tudo isso é uma pergunta.